Desde o início do ano, o governo Renan Filho vem adotando medidas para equilibrar as contas do Estado. Após 6 meses, qual o balanço dessas ações? Esse e outros assuntos a gente fica sabendo agora com o secretário da Fazenda, Jorge Santoro. Olá, secretário, boa tarde. Olá. Obrigada pela presença aqui no Jornal do Dia. E em 6 meses de governo, quanto o governo conseguiu economizar? O governo tomou diversas medidas, contendo despesas de pessoal, contendo despesas de custeio, revendo contratos. Podemos dizer que a gente chegou a uma economia de pelo menos 90 milhões de reais. Com isso, está propiciando que a gente chegue ao meio do ano com uma situação fiscal melhor que a gente encontrou em janeiro. Mesmo assim, é um ano de muita crise, né, econômica, que a atividade econômica está caindo bastante. E isso é um cenário que deixa a gente sempre preocupado. Qual é a principal dificuldade para equilibrar as contas do Estado hoje? Hoje o Estado tem diversos compromissos já contratados, né? Nós temos um serviço de dívida pública com o governo federal e com empréstimos contratados nos últimos 2 anos, em que demandam um gasto muito forte do Estado. Temos a despesa de pessoal do Estado que já estourou o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então é uma despesa de pessoal que a gente consegue controlar, mas não consegue diminuir, né? E a gente tem as obrigações legais e contratuais. Com tudo isso, o Estado acaba tendo um valor disponível para tocar o resto das ações do governo, para fazer investimentos, muito pequeno. É nessa linha que a gente tem procurado trabalhar para buscar receitas que antes não eram cobradas, como, por exemplo, a cobrança do imposto sobre doações, que nós fizemos agora recentemente, e que já nos primeiros dias de cobrança conseguimos arrecadar 4 milhões de reais, o que representa praticamente a arrecadação do ano passado inteiro desse tributo. Então, essas medidas que a gente tem buscado tentar encontrar para a gente melhorar cada vez mais as finanças do Estado. Vamos lá, sobre reajuste dos servidores. Os militares conseguiram 5% de reajuste e o restante dos servidores. Já foi fechada a negociação, secretário? Como é que está isso? Nós fizemos uma proposta para os funcionários em geral, que foi uma proposta de 5%. Fizemos uma proposta diferenciada para os servidores da educação de 7%. Por que diferente para a educação? Porque a educação tem recursos do Fundeb, um recurso próprio deles. Então a gente pode chegar um pouco mais na proposta de aumento. E agora, com os militares, a gente acordou ao mesmo reajuste que a gente propôs para os servidores em geral, 5%, com a diferença que os militares vão receber somente em dezembro. O governo acredita que essa é a proposta que a gente consegue chegar agora nesse momento. Chegou a ser anunciado que é o máximo que se pode chegar, ou isso exatamente. Ou nada? E é o máximo? É o máximo. A gente conversou hoje com o Sinteal, que é o Sindicato dos Professores, reafirmou essa condição. A gente apresentou uma série de medidas programáticas que a gente acordou com o sindicato, e o sindicato ia levar à Assembleia hoje para discutir essa proposta de 7%. Bom, vamos falar sobre o programa da Nota Fiscal Alagoana. Muita gente tem dúvida se o programa continua ou não, se os sorteios continuam sendo realizados. Como é que está esse processo? Não, a gente, quando entrou na secretaria, a gente estudou o programa, verificou que o programa precisava de ajustes, melhoras, ele precisa ser mais atrativo para os contribuintes. E ele foi muito pouco divulgado no governo anterior. Então, fizemos uma proposta para o governador de alteração do programa. O governador sugeriu alterações nessa proposta. A gente está trabalhando nessas alterações. Eu acredito que ainda esse mês a gente vai divulgar a nova proposta. Ou seja, o programa vai ficar melhor do que está. Ele não vai terminar. Por enquanto? Não, ele está continuando normal. Normal. A gente está pagando, fazendo tudo direitinho, está tudo em dia no programa. A nossa ideia é melhorar, tornar ele mais atrativo à maior parte da população. Hoje ele é muito seletivo o programa. A ideia nossa é abrir mais a possibilidade de participação nesse programa e ser um foco de educação fiscal. Ou seja, a gente quer que o cidadão tenha isso na rotina dele, a cobrança da nota fiscal, e que isso vire uma cultura do Estado. Permeie nossas crianças, permeie nossos cidadãos a ter essa cultura de cobrar o que é direito dele, ter a nota fiscal. Como o senhor falou, um momento não está fácil, né? Houve queda no FPE. Em que a crise nacional afeta aqui o Estado? A crise nacional afeta de todos os sentidos.
Por exemplo, na parcela que nós vamos receber o Fundo de Participação dos Estados de hoje, ela reduziu em 19%. Isso é uma perda financeira de 30 milhões de reais. O cenário para o segundo semestre do FPE é muito preocupante, porque o FPE ele tem como origem a arrecadação do imposto de renda e do IPI. Como as empresas estão vendendo muito pouco, o resultado dessas empresas estão muito ruim. Então, isso afeta diretamente o FPE. O governo federal também, no parte das transferências voluntárias, que são os convênios, os projetos, tem segurado bastante os repasses, tanto para os estados quanto para os municípios. Então, isso é menos dinheiro circulando na economia de Alagoas. E isso preocupa muita gente, porque várias empresas contratadas para executar obras estão tendo que diminuir o ritmo por causa dessa situação. Bom, secretário, nós acabamos de receber uma informação que alguns sites estão informando que os servidores da educação anunciaram greve para a próxima quinta-feira porque eles querem 13% de reajuste nos salários. O que o senhor tem a dizer sobre isso? 13%, o impacto é muito grande. O Estado não tem como absorver. O Estado não pode assumir um compromisso em que ele não consiga pagar. Nós temos que assumir compromissos que a gente tenha consciência que o Estado vai continuar pagando. Não dá para a gente apropriar todo o recurso do Estado para pagar servidores públicos. A gente tem que manter os hospitais funcionando, temos que manter a rede de segurança pública funcionando. Então, a gente tem obrigações a cumprir. Então, os servidores têm que entender que a gente fez um esforço para chegar a essa proposta e que a gente não vai conseguir chegar a 13% em hipótese alguma. Então, é muito difícil. Vamos tentar conversar com eles para evitar... O nosso diálogo sempre esteve aberto, Raquel, com os servidores. A gente recebe, o servidor discute, apresenta. A gente foi extremamente transparente nessa negociação com todos os servidores, apresentando as contas do Estado no detalhe, apresentando até o nosso fluxo de caixa, a que situação nós estamos, demonstrando para eles nossas limitações de caixa. Nós estamos vivendo hoje uma situação econômica tão grave, Raquel, que vários estados atrasaram pagamento nos últimos meses. E tantos vão atrasar até o final do ano. Como é que a gente vai dar um aumento de 13% num cenário que o Fundo de Participação dos Estados, que é metade da arrecadação do Estado, cai 20%? A gente vai assumir um compromisso que a gente não vai conseguir pagar. E isso é muito grave. Então, a gente não pode ter uma irresponsabilidade a esse ponto. Bom, falando sobre o combate à sonegação no Estado, como é que está a fiscalização nas fronteiras, secretário? A gente tem uma deficiência muito grande. Nossos aparatos da Secretaria de Fazenda foram absolutamente, ao longo desse tempo, deteriorados. A gente está fazendo o que é possível, né, nesse momento. A gente está fazendo operações volantes, restabelecemos elas. Os nossos postos fiscais estão numa situação muito ruim. Estamos contratamos os projetos e vamos fazer a reforma desses postos fiscais. Então, a gente acredita que até o ano que vem a gente vai estar com esses postos totalmente reformulados e funcionando da melhor maneira possível. Mas, enquanto isso, nós estamos trabalhando com diversas maneiras que nós podemos fazer, como malhas fiscais. Estamos estabelecendo malhas fiscais, fizemos a operação cartão de visita, que está acabando na próxima semana, e essas malhas fiscais, por exemplo, nós estamos providenciando agora o cruzamento de dados de cartão de crédito com que as empresas declaram que faturam. Então, isso é uma malha fiscal bastante interessante, que a gente acredita que vai dar muito resultado. Esses 7 meses praticamente, a gente está orientando os contribuintes que têm que emitir o cupom fiscal, que tem que esse cupom fiscal tem que estar vinculado ao cartão de crédito, cartão de débito. A gente tem orientado. Agora, no segundo semestre, a gente vai ter a medida repressiva. A gente não deu um auto de infração nesse período, mas agora já passou essa fase de orientar. A partir de agora, nós vamos fazer as malhas fiscais e quem continuou com esses procedimentos vão ser autuados. Bom, o senhor já anunciou que a expectativa para o segundo semestre não é nada boa, mas quais são os planos mesmo para 2015? A gente está com uma série de medidas de melhoria da fiscalização do Estado. A Fazenda tem vai desenvolver uma série de malhas fiscais. Os auditores fiscais vão ter metas estabelecidas de trabalho. Nós vamos cobrar a eficiência do trabalho deles. Mas, ao mesmo tempo, Raquel, a gente não tem só essa agenda de fiscalização, de cobrança, de arrecadação. A gente está com uma agenda positiva, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de melhorar a tributação, melhorar os nossos programas de incentivo.
melhorar de várias maneiras, não só melhorando o incentivo, mas melhorando a burocracia desse incentivo. Nós fizemos agora um anúncio ontem, o governador, de um incentivo para o combustível de aviação. É uma medida que vai trazer mais receita para o Estado, vai trazer novos turistas para o Estado, e medidas como essa a gente já fez. Por exemplo, também a do leite. A gente isentou a cadeia produtiva do leite, mas está tributando os produtores de outros estados, que não acontecia antes. Os produtos entravam aqui no Estado com preço mais competitivo que os nossos produtores. Então, pequenas medidas como essa melhoram a economia local e acabam gerando mais receita para o Estado. A gente está negociando com os atacadistas uma mudança do benefício fiscal dos atacadistas. Estamos discutindo uma melhoria desse programa. E outros programas que a gente está vendo que a gente precisa simplificar a cobrança. Para você ter uma ideia, Raquel, nos atacadistas existem mais de 70 alíquotas para cobrar tributos. Veja, imagina a quantidade de burocracia que esses contribuintes teriam que fazer para comprovar a sua arrecadação. A gente está simplificando tudo isso para uma única alíquota. E isso vai gerar mais receita para a gente, vai gerar menos custo para o contribuinte, né? Então, são medidas assim que a gente está procurando também ter uma agenda positiva com a sociedade, dialogando sempre com esses segmentos. Eu acho que são coisas como essa que a gente vai melhorar um pouquinho a economia do Estado. Ok, secretário, muito obrigada pela presença. Uma boa tarde para o senhor e até a próxima. Até a próxima, obrigado.